Olá, 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 eu sou a Rose Santos e eu vou deixar para vocês aqui agora um mega curso Treinamento Acelera de Vendas. Você vai aprender como acelerar as suas vendas da sua equipe, como trabalhar com metas através do método assertivo de vendas Acelera, que é uma técnica por meio dos comportamentos, exatamente. Módulo 1, método Acelera de Vendas, são 4 módulos e nós vamos deixar passo a passo aqui o que você precisa para ser um vendedor de sucesso. Um ponto fundamental para o vendedor é alcançar resultados cada vez melhores, é ser apaixonado pelo que faz. Se você for apaixonado pelo que você faz, com certeza você vai acelerar as suas vendas. Fique ligadinho conosco porque esse curso, esse treinamento, ele vai te dar muitos insights para que você possa melhorar a sua equipe de vendas, melhorar a sua abordagem, fechamento de venda. Você não vai mais deixar nenhum dinheiro sobre a mesa, tá bom? Você vai aprender agora com técnicas assertivas, técnicas de comportamento, como que você vai encantar o seu cliente. O que é o método Acelera? É uma técnica comportamental, é uma técnica assertiva de encantar o cliente por meio de competências do vendedor, aplicada à cultura da empresa e proporciona uma experiência plena em suas compras. Com o método Acelera, o vendedor ele vai proporcionar ao cliente que o cliente tenha uma experiência plena, ou seja, um êxtase. Ele conclui uma venda, uma compra, com todos os passos, com todas as etapas bem realizadas. E nós temos aí o que é o método Acelera. Primeiro, aborde conquistando, Conheça o cliente, encante na apresentação, lide com as objeções, encerre sem medo, relacione-se a longo prazo e vamos ampliar a sua carteira de clientes, é isso mesmo. O objetivo do método Acelera de Vendas é mostrar as ações e as técnicas mais eficientes a serem aplicadas no atendimento presencial e, com isso, turbinar os resultados e fazer com que os clientes fiquem cada vez mais satisfeitos com o seu atendimento e também com a empresa. Essa é a ideia, tá? Então, o método Acelera vai fazer com que o seu atendimento presencial ele vai turbinar os resultados de venda, encantando o cliente e também o atendimento será um atendimento de excelência e a empresa será muito mais reconhecida. A gente trabalha também o Employer Brand, Onde a marca seja uma marca forte, uma marca que tenha uma boa visibilidade e que seja desejada por clientes, colaboradores e também pelo mercado. A primeira etapa, primeiro método do método Acelera. O primeiro método é aborde conquistando. E o que é isso? A abordagem, gente, é o primeiro contato com o cliente, não é mesmo? Neste caso, primeiro contato presencial. É claro, então, se é o primeiro contato presencial, você precisa abordar e conquistar o cliente, causar uma boa primeira impressão nesse primeiro contato. E o objetivo aqui é conquistar o cliente. Eu vou ganhar a confiança do cliente apenas com o método, abordando de forma que eu conquisto esse cliente. Olha só que interessante. Já parou para pensar que quanto mais for assertiva a sua abordagem, mais chances você tem de conquistar esse cliente? Segundo ponto do método Aborde Conquistando, 15 segundos. 15 segundos é o tempo que um cliente leva para formar a primeira impressão sobre você. Imagina só, você ter apenas 15 segundos para você conquistar o seu cliente conforme a sua apresentação, conforme a sua aparência, que é o terceiro ponto, A sua aparência, expressões faciais, a sua postura corporal. Tudo isso está sendo interpretado pelo seu cliente. Então, para abordar conquistando, você precisa fazer pelo menos 3 desses pontos. Abordar de forma bem objetiva, de forma bem dinâmica, porque você tem 15 segundos para encantar o seu cliente. Olha só, sempre que o vendedor ele for fazer uma abordagem, ele já tem que ter em mente: eu tenho 15 segundos para eu encantar esse cliente.
Então eu já tenho que ter uma boa apresentação, tenho que ter uma boa aparência, né? Eu estar vestido adequadamente conforme a imagem da empresa, conforme a cultura dessa empresa. Eu tenho que estar com um sorriso no rosto, porque a forma que eu estou rígido, a forma que eu estou tenso, o meu cliente ele vai sim identificar, né? A postura corporal, se eu estou de ombros caídos, se eu estou com um semblante meio triste, se eu estou andando muito rápido, muito lento, tudo isso o cliente ele faz uma avaliação muito rápida, tá? Então nessa abordagem, aborde conquistando o cliente, preocupe-se com esse primeiro contato, preocupe com esses primeiros 15 segundos aí da percepção sobre essa impressão que o cliente tem de você e também como que você está se comportando para fazer essa abordagem. Vamos falar de 5 formas inteligentes de abordar o cliente. 5 formas inteligentes de você abordar o cliente. 1. Prepare-se. Se eu estou esperando o cliente, ele vem visitar a minha loja, o que acontece? Eu preciso conferir se dentro da loja está tudo ok para recebê-lo, certo? O ambiente. O clima, a ocasião, o local de vendas, onde eu vou receber esse meu cliente? Eu tenho um espaço específico de espera, eu tenho um local onde eu ofereço um café, ofereço uma água, como que é o meu espaço? O cliente ele tem que se sentir acolhido no primeiro momento. As minhas apresentações, seja ela impressa, catálogos, seja por meio de um computador, eu uso caneta para fazer alguma anotação, a calculadora. Que informações o cliente e sobre o produto eu preciso ter? Eu conheço esse cliente? É o primeiro momento dele na empresa? Eu já sei que tipo de produto ele gosta, ele precisa? O que será apresentado para esse cliente? Então, tudo isso a gente precisa ter essa preparação. Olha só que legal. Imagine você saber que o vendedor ele se preocupa com essa recepção do cliente. É bacana, né? Se coloque no lugar do vendedor, faça esse processo de empatia. Aliás, no lugar do cliente. Se coloque no lugar desse cliente. Esse cliente ele vai sentir que você teve um cuidado de preparar o ambiente, as suas ferramentas de trabalho, para que você faça uma boa abordagem, um bom atendimento. Segundo ponto, a segunda forma inteligente de abordar o cliente é sua imagem como vendedor. A gente falou anteriormente que para abordar conquistando, precisamos ter preocupação com a nossa apresentação, a nossa aparência. Então, se for homem, a barba bem feita, cabelo, sapato muito bem alinhado, não precisa ter muito exagero com esses acessórios. Basta que você esteja apresentável, roupa bem limpinha, passadinha, né? O uniforme deve estar todo bem alinhado no corpo. Isso fala muito sobre você, sobre a sua organização e sobre o seu marketing profissional. Mulheres, maquiagem leve, né? Bem apropriada para a ocasião, cuidado com os acessórios, brincos muito chamativos, anéis, pulseiras que façam barulhos, isso chama a atenção do cliente, dispersa. Casal normalmente não gosta de mulheres muito que tenha muito ênfase para ela, então isso tem que ser levado muito em consideração. Parece que é algo simples, mas se você for atender um casal, por exemplo, e você for uma vendedora mulher, tome muito cuidado com a forma como você se veste, a sua maquiagem, ela tem todo um processo dentro da empresa, ela tem que estar de acordo com a cultura organizacional, seus acessórios, para que não sejam mais chamativos a sua percepção pessoal do que os seus atributos profissionais ali enquanto vendedor, ok? Cabelos bem arrumados, presos ou soltos, é essencial que você esteja ali se comunicando de uma forma cabelo, roupa, ambiente, para que você passe uma imagem realmente positiva quanto à sua vestimenta, quanto a essa sua imagem profissional. São já falamos sobre 2 formas inteligentes de abordar o cliente. A terceira forma de você abordar esse cliente, como que é? Postura, né? A gente já falou, expressão corporal, falam muito sobre você, passa muito mais informações do que o que você imagina, tá? Transmite também o seu sentimento, as suas atitudes. Se você não está bem emocionalmente, a sua expressão facial ela tá de um jeito. Se você está alegre, feliz, transmite também essas emoções, esses sentimentos aí para o seu cliente, para o seu ambiente. Caminhe com a cabeça erguida e o corpo bem ereto, isso mostra segurança, né? Mostra que você está seguro do que você tem conhecimento, você sabe o que está fazendo na sua área de vendas. Mantenha sempre esse contato visual com o seu cliente, que é importante. Evite conversar com ele, evite receber informações sem estar fazendo esse contato. Então essa postura é muito importante quando você se posiciona
dando ênfase àquilo que você está recebendo, que é o seu cliente. Quarta forma inteligente de abordar o cliente é recepcioná-lo. Como que você vai recepcionar esse cliente? Quando ele chegar, vá até ele, ande em direção e cumprimente de forma cordial. Olhe bem nos seus olhos, sorria, né? Um sorriso que não é uma gargalhada, não é um sorrisão espalhafatoso, mas um sorriso de que estou satisfeito com você aqui, seja bem-vindo, dê um aperto de mão bem firme, apresente-se com entusiasmo. Olá, eu sou o vendedor fulano de tal, o que eu posso ajudá-lo? Né? Isso é muito bom quando você passa entusiasmo para o cliente. Cumprimente falando o nome dele de preferência, ele já é um cliente da sua empresa. Normalmente os clientes, a gente costuma ter um relacionamento. Fale o nome desse cliente porque ele vai se sentir realmente valorizado. Repita o nome do cliente sempre que necessário ao longo do atendimento. Ou seja, Senhor Luiz, posso servir-lhe mais alguma coisa? Senhor Luiz, qual que é a forma de pagamento? Senhor Luiz, esse produto ele vai complementar a sua compra. Você não está precisando desse produto? Então sempre pronunciar o nome do cliente para que ele se sinta realmente aí inserido nesse processo de compra. Lembra que no início nós falamos que o cliente ele precisa ter uma experiência plena de compra? Começa desde a abordagem. Ofereça um lugar para ele sentar-se, água, café, um ambiente agradável, acolhedor. Uma das coisas que a gente percebe em alguns ambientes de venda presencial é que às vezes a gente não se sente bem acolhido, às vezes falta um local para você sentar, de repente você já vem de uma longa jornada procurando algum produto, um dia cansativo de trabalho, alguma situação faz com que você não esteja bem fisicamente, você precisa ser bem acolhido, ter um local para sentar, um local para esperar o seu produto vindo almoxarifado, ser embalado, ser preparado. Então é necessário ter um ambiente acolhedor, de preferência que tenha uma água, um café. E se não existe isso, seja um vendedor proativo, comece a implantar ideias de melhorias na sua empresa, processos de melhorias no seu ambiente, porque você vai precisar lidar com essa abordagem que conquiste o seu cliente. E também essa é uma forma de agradá-lo, de encantá-lo, sendo acolhedor. Que o ambiente aí da empresa seja acolhedor. Quinto passo, né? Quinta forma inteligente de você abordar o cliente. Começando a perceber melhor quem o cliente é. Pessoal, aqui é importante que você, além de ter empatia, ser acolhedor, ter uma postura legal, cumprimentar bem, recepcioná-lo bem, você precisa entender da personalidade de cada cliente. É isso mesmo, tá? O segredo é adaptar-se ao estilo de cada cliente. Não tenha pronta uma receita mecanizada para falar com todo mundo. Bom dia, boa tarde, tudo bem, senhor? O que eu posso ajudá-lo? Tenha aí algo personalizado para cada cliente. Isso demonstra que você o conhece, que você se importa, que você gera um relacionamento com ele. E quem é que não quer ser bem recepcionado pelo nome? Quem é que não quer sentir que faz parte daquela empresa como cliente? Porque quando o cliente ele vai à empresa, ele já deu assim para você metade do seu trabalho pronto. Ele já foi até lá. Ele está lá porque ele vê algo importante, seja o produto, a empresa, o atendimento. Algo já chamou a atenção dele. Então, o restante de conquistá-lo, de acolher é com você. Entenda o estilo de cada cliente. Seja sensível ao olhar do cliente, ao aperto de mão, a forma como ele fala com você, a forma como ele dá liberdade para que você fale com ele. Então, tudo isso é preciso ter uma certa sensibilidade. Mas, se você tem alguma dúvida de como você vai interagir, de como vai chamar, de como vai abordar, inicie formalmente. Nunca erra. Senhor, senhora, né, o aperto de mão mais firme. E aí, aos poucos, vai ganhando a confiança e, de repente, você está agindo de uma forma bem mais natural, bem mais contraída e você já conquistou a confiança desse seu cliente na sua abordagem. Perfeito? Segundo ponto aí do método Acelera de Vendas é conheça o cliente. 4 formas inteligentes que nós vamos entender agora de como conhecer o cliente. Primeiro passo, controle sua ansiedade. A gente vê muito vendedor controlando que não controlam a ansiedade. Esses vendedores, normalmente, ele não pesquisa sobre o cliente, ele não fez ali uma qualificação desse cliente.
ele não fez uma abordagem, então ele está tão ansioso para vender o produto, para apresentar o produto, que ele esquece de qualificar o cliente. Essa qualificação ela é feita logo após a abordagem. Então esse momento ele é importante, porque aí eu vou entender qual que é a necessidade, o que é que o cliente valoriza, que a gente vai ver isso mais à frente. Então controle essa ansiedade, eu quero vender. Clientes comuns, vendedores comuns, eles querem sempre vender, está sempre preocupado com a venda, né? Ele esquece que o cliente ele é o principal fator ali que vai fazer com que ele venda mais ou menos. Isso depende de que forma ele aborda, de que forma ele apresenta aí o produto para a empresa, né? Produto da empresa para o cliente. Sempre achar que sabe o suficiente sobre o cliente é outro erro gravíssimo que acontece com os profissionais de vendas. Eu nunca sei tudo sobre o meu cliente. Todos os dias o meu cliente me traz algo novo. Eu só preciso ter essa percepção do que ele tem de diferencial naquele dia, como que está o seu humor, como que está a sua necessidade. Ele vem sempre buscar a mesma coisa? Qual que é a frequência que ele vem? O que mudou nele? O que eu preciso apresentar de diferente também? Essa questão de eu sempre achar que eu já conheço o cliente, já vou oferecendo tudo que quer, às vezes é um tiro no pé. Então não posso ser ansioso demais direto com o produto, mas também eu não posso achar que eu já conheço o cliente e eu vou oferecendo aí, entregando para ele, sem saber, sem entender, sem qualificar. O vendedor ele deve ser percebido como pessoas que realmente se interessam em encantar o cliente. Como que eu vou encantar o cliente? Preciso ser percebido, enquanto vendedor, que o cliente é importante para a nossa empresa, ele é importante para mim. Não porque eu vou vender um produto, eu vou bater uma meta, aquele cliente, vou bater a meta com ele. Não é isso. Mas que ele realmente faz parte do meu processo de venda, ele veio buscar uma experiência plena de compra na minha empresa, dentre outras tantas, ele valoriza o meu ambiente, aí eu preciso identificar por que ele valoriza. É o preço, é a comodidade, é o acolhimento, é o atendimento? O quê? Para que eu sempre mantenha isso como um padrão de qualidade da minha venda e também da minha empresa. Olha só, vendedores comuns perguntam o produto que o cliente quer. Normalmente faz um monte de perguntas sobre a vida financeira e já vai direto para a apresentação do produto. Já os vendedores incomuns, os vendedores que são diferenciais, o que acontece? Ele vai qualificar o cliente. O que ele mais valoriza no produto? Por que esse produto é importante? Essa marca, ela é importante para quê? Temos outras marcas também boas, mas por que essa lhe chama a atenção? Então você vai entender qual que é a necessidade, o que ele valoriza, o que agrega valor aí a essa compra. Entendeu? E aí nós falamos, a principal técnica aqui é comportamento. Se eu mudo o meu comportamento em relação ao cliente, eu também consigo mudar o comportamento do meu cliente em relação à minha empresa, em relação à minha venda, ok? Então, conhecendo o cliente é o segundo método, né, do método acelerador de vendas. Então, eu tenho 4 formas inteligentes de conhecer o cliente. E o primeiro passo é esse, controlar a ansiedade, não achar que eu conheço o cliente demais, já o suficiente, isso pode ser um tiro no pé. O vendedor precisa ser conhecido, ser percebido como pessoas que realmente querem satisfazer a necessidade do cliente e encantá-lo. E também não posso direto oferecer o produto. Eu preciso conhecer o cliente, entender a necessidade dele para ofertar aquilo que realmente ele vem procurar. Dica: como que eu vou controlar a ansiedade, Rose? Bom, tem alguns passinhos que eu vou te ajudar, porque a gente conhece muitos vendedores ansiosos. Como controlar a ansiedade? Primeiro, se cobre menos, deixe se cobrar menos, faça o processo da forma correta, aprenda o método Acelera, mude os seus comportamentos e se cobre menos e entregue mais. Pratique exercícios de respiração, né? Ajuda a controlar aí a sua ansiedade, o seu nervosismo. Seja mais positivo, pense que você vai vender bem, independente de você ser ansioso ou não. Essa ansiedade vai passar, o seu cliente você já fidelizou, você vai aprender o método acelerador de vendas e vai melhorar os seus comportamentos. Então sempre pense positivo. Defina quais são as suas prioridades. Tenha objetivos bem claros. E isso vai fazer com que você descanse mais, tenha mais controle do seu emocional, porque você sabe bem o que quer, quando quer, em quanto tempo quer, quanto tempo vai levar para alcançá-lo. Tenha uma boa noite de sono, o sono faz parte de controlar e também as nossas sensações emocionais. Tire um tempo para si mesmo, preocupe-se com o seu bem-estar.
com a qualidade de vida que você tem. Medite por pelo menos 15 minutos, fazer um processo de meditar, né? Ter uma mente mais tranquila, amenizar aí as pressões psicológicas do ambiente corporativo, do ambiente familiar, social. Tenha uma boa alimentação, isso também influencia muito na nossa sociedade, mexe com os nossos organismos, metabolismo. Pratique exercícios físicos, tá? Então, são algumas dicas que você pode estar ajudando aí a controlar essa ansiedade durante o processo de vendas. Ainda no método Conheça o Cliente, a gente vai falar do segundo passo. São 4 formas inteligentes de conhecer o cliente. Nós vamos falar do segundo passo. Faça perguntas. Quando você começa a fazer perguntas para o seu cliente, o que acontece? O cliente ele vai ser obrigado a te dar respostas que não sejam respostas fechadas. O cliente ele vai se sentir obrigado a responder perguntas que não sejam perguntas fechadas. Exemplo: Luiz, para melhor te atender, eu preciso fazer algumas perguntas para confirmar umas informações e achar o produto que seja ideal para a sua necessidade e também dos seus clientes. Tudo bem, Luiz? Confortável para eu te fazer essas perguntas? Beleza, claro que pode. E durante o processo de vendas ali, você vai fazendo algumas perguntas, adquirindo informações, exemplos de perguntas. Aí nós vamos para o terceiro passo, quebrar o gelo, né? Como que você vai quebrar o gelo? O que? Como esse tipo de questionamento sempre vai estimular o cliente a dar muito mais informações, indo além do sim ou não. Você percebe aqui que a técnica de venda do método acelerador, ele é só comportamento. Mudando seu comportamento com o cliente, você consegue melhorar e acelerar o seu processo de venda. Exemplo: por que a escolha por esse produto? Se o cliente está buscando um produto, você precisa entender por quê. Senhor Luiz, por que você escolheu esse produto? Que benefícios ele pode trazer para você? Olha, nós temos aqui produtos de outra marca, mas por que prefere essa? Você já visitou algumas outras lojas? Você encontrou esse mesmo produto? Qual que é o diferencial desse produto aqui na nossa empresa? Então você vai trabalhando, ele vai te dando informações. Isso chama-se qualificar o cliente, ok? Esse é o terceiro passo do método Conheça o Cliente. Quebra o gelo. O quarto passo e o último dentro do método Conhecer o Cliente, nós temos descobrir a necessidade do cliente, entender o que o cliente valoriza e identificar o potencial financeiro do cliente. Aí no quarto passo, nós vamos aprender a fazer isso. Como que a gente faz? Vamos utilizar perguntas-chave para obter respostas bem objetivas. O quarto passo é a pesquisa objetiva. Como que essa pesquisa ela vai se dar? Perguntando, entendendo do cliente. Como que eu vou descobrir a necessidade do cliente? O que não pode faltar no produto que você busca? Senhor Luiz, está buscando um produto ou quer mais variedades? Qual que é a necessidade quanto ao prazo de entrega? Quais os outros produtos que você já pesquisou? Tá vendo que aqui você descobre a necessidade do cliente? O que não pode faltar nesse produto? Qualidade, preço bom, o que não pode faltar? Está buscando mais variedades? Esse produto tem outros modelos? Tem algo a mais que vai me servir? Que tipo de variedade eu busco nesse produto? Tem outras marcas? Preços? Qual a necessidade quanto ao prazo de entrega? Isso também é algo muito importante. Ser fiel com a entrega, conhecer qual que é o prazo que vai atender o cliente. Normalmente ele quer para ontem, né? O cliente, eu quero para hoje, para ontem. Mas conhecer a real necessidade de entrega, o prazo que vai satisfazer o cliente. Quais outros produtos você já pesquisou? Para você entender se o produto que você vai apresentar, se ele já teve experiência, ele já pesquisou e que tipo de produto ele está buscando. Entender o que o cliente valoriza no produto. Primeiro, você encontra a necessidade através da pesquisa objetiva. Depois que encontrar a necessidade, você vai entender o que o cliente valoriza. Aí você pergunta: Senhor Luiz, o que é mais importante no produto que você vai adquirir agora? O que é mais importante nesse produto? Qual é o tipo de produto da sua preferência? O que mais lhe agrada no produto ou empresa? O que mais lhe chamou a atenção? O produto ou a empresa, né? Ele está comprando lá, é pelo produto específico? É pela empresa? Pelo employer brand que a empresa já tem? A imagem dela no mercado?
Qual que é a razão? Entender o que ele valoriza, se essa empresa é importante para ele, se o produto é importante para ele, qual dos itens você mais gostou. Se você tem uma variedade de produto, lembra a necessidade? Você já apresentou uma variedade de produtos. Então, ele vai perguntar agora, qual desses você mais gostou? E dependendo do que ele mais gostou, você vai olhar as características e os benefícios, para você entender e compreender o que o cliente gosta, o que ele valoriza no produto. Depois que você descobre a necessidade, entende o que o cliente valoriza, você agora vai partir para identificar o potencial financeiro desse cliente. É algo também muito importante para você saber o que ofertar, o que oferecer, condições de pagamento, saber se ele realmente está qualificado ali para essa compra, tem potencial para essa compra, sem ser discriminatório. Na pesquisa objetiva é um dos passos importantes para que você não deixe o dinheiro na mesa. E aí tem formas também de você fazer essas perguntas. Qual seria o valor disponível para a primeira compra? Olha, você tem um conjunto de produtos, você está atendendo uma necessidade, o cliente valoriza o teu produto, valoriza a tua empresa. Agora identifica. Senhor Luiz, qual que é o valor disponível para a primeira compra? Qual valor mensal fica? Qual é a forma de pagamento? Você pretende pagar como? Cartão, cheque, dinheiro? Porque aqui você está fazendo o que já? Aqui você já está fazendo um fechamento de uma venda, tá? Porque se você não identificar esse potencial financeiro e aproveitar para fechar uma venda, você vai deixar dinheiro na mesa. Quarto passo do método acelerador de vendas, conheça o cliente. Pesquisa objetiva com 3 pontos importantes. Descobrir a necessidade do cliente, entender o que o cliente valoriza, identificar o potencial financeiro do cliente. Vamos para mais um método acelerador de vendas? Encantar na apresentação. Aqui você vai conhecer as 3 formas inteligentes de encantar na sua apresentação. Conhecer o produto, a empresa, possíveis concorrentes, o mercado é fundamental, mas somente isso não basta. Você precisa fazer muito mais para poder encantar o seu cliente através de uma boa apresentação. Então vamos lá, personalize a sua apresentação. Vendedor comum já tem todo um discurso preparado, fujam disso. É importante que você personalize aí o seu discurso para cada cliente. Mesmo tendo um padrão, você vai precisar personalizar aí a sua apresentação. Você vai, primeiro, identificar o que é a característica do produto, quais são seus benefícios, o nome desse produto e a facilidade de acesso na empresa que o cliente tem. Então, identificando esses pontos, você consegue ter uma personalização da sua apresentação muito melhor, vai identificar o perfil do cliente e você vai estar muito mais preparado para você atender de forma personalizada com o seu diferencial e atender a necessidade encantando o seu cliente. Esse momento de você encantar na sua apresentação está muito ligado aí ao método que você utiliza na abordagem também. Lembra aí que nós já falamos da abordagem que encanta? Se você não se apresentar bem, você não passar naqueles 15 segundos, a sua apresentação já não é personalizada, você fala igual todo vendedor fala para todos os clientes, você não vai conseguir encantá-lo. Siga um roteiro para a sua apresentação. Fale as características, porém, o que você precisa destacar para o seu cliente é os benefícios. Fale as características, mas o que você precisa destacar para o seu cliente são os benefícios. E qual que é a diferença, Rosa? Vamos já ver. Diferença de benefícios para características. Porque os clientes, anotem aí, os clientes compram benefícios e não características. Por isso que eu, Rosa Santos, preparei esse método acelerador de vendas através do comportamento. Mudando o seu comportamento, você encanta cliente, você melhora as suas vendas e acelera os seus resultados. Aprenda, eu não vou falar de característica do produto, eu vou apresentar benefícios para que eu convença, tenha um poder de persuasão melhor e encante o meu cliente na minha apresentação, na apresentação do produto para esse cliente. Aqui nós estamos falando de apresentação do produto e não mais na apresentação pessoal do vendedor. Encante na apresentação do seu produto. Personalize essa apresentação. Dê nome a esse produto, dê característica, dê benefício e informe para o seu cliente qual que é a facilidade dele de acesso na empresa. É fácil? É por meio da internet? É presencial? Por telefone? Como que essa empresa vai chegar até o cliente? Aqui nós temos uma dinâmica muito legal.
eu gostaria que você que está assistindo aí nosso treinamento, você pega um pirulito posteriormente e você vai descascar esse pirulito. Só que tem um detalhe. Você vai colocar uma mãozinha para trás e aí vai descascar o pirulito apenas com uma das mãos. E aí depois você deixa um comentário, você comenta com alguém e vai observar. Quais foram as dificuldades que você enfrentou sozinho? O tempo que você levou e você observa. Depois você chama alguém aí e peça ajuda. A pessoa vai colocar a mão para trás, frente com você com uma mão, a outra pessoa com a outra mão, cada um com uma mão vão descascar juntos o pirulito. E aí você faz as anotações, as suas observações. Ficou mais fácil? O que você observou enquanto sozinho? O que você observou com ajuda? E aí a dinâmica é você observar que trabalho em equipe é importante, principalmente no processo de vendas, onde cada pessoa ela tem ali uma responsabilidade por cada processo de venda que acontece na empresa. Faça essa dinâmica, você vai ver que é bem legal, é bem divertida, mas que a gente consegue ter um aprendizado até na nossa vida pessoal também. Precisamos estar inseridos em equipe, trabalhar ajudando uns aos outros para que os resultados sejam melhores. Vamos falar do próximo ponto, né? O próximo ponto do método acelerador de vendas é lidar com as objeções. Como que eu vou lidar com objeções? Mas o que são objeções? Objeções, pessoal, são todos os nãos que você encontra. O cliente está te dizendo não o tempo todo, você oferece o produto, eu não quero, é muito caro. E aí você vai se desestimulando com os nãos que você encontra durante o seu processo de venda. Nós vamos lhe ensinar agora como que você vai lidar com objeções. Lidar com objeções é mais um método acelerador de vendas. 3 fatores que causam aí as objeções. Primeiro, falta segurança de você enquanto vendedor, que eu não conheço o produto, não sei as características dele, não sei os benefícios, eu não sei lidar com as objeções, aí eu fico inseguro com o não que eu encontro pela frente, com os obstáculos. A falta de conhecimento, eu não conheço bem o meu cliente, eu não conheço bem o mercado, eu não conheço bem o produto, eu não conheço aí as formas de lidar, de quebrar o gelo, de quebrar as objeções, de contorná-las. Então falta conhecimento em várias situações. Por isso eu não sei lidar com as objeções. Falta técnica, eu não tenho técnica de venda. E eu não tenho a técnica do método acelerador, então eu não vou saber lidar. Mas quando você conhece, a gente vai lidar agora com algumas objeções, vai ficar muito mais fácil para você resolver. Vamos te apresentar 3 fatores que vão contornar essas objeções que você normalmente encontra no seu dia a dia em um processo de vendas. 1. Ouça o cliente usando a empatia. O que é isso, Rose? Ouça o cliente ouvindo ele com empatia. Se coloque no lugar dele. É isso a empatia? Eu me posicionar. O que eu gostaria, enquanto cliente, de receber do vendedor. Como eu gostaria de ser tratado, abordado. Como eu gostaria de ser acolhido. Eu me coloco no lugar dele. Aí eu vou entender, eu vou ouvi-lo para que eu possa entender a sua necessidade. Olha que legal. É ou não é comportamento? Precisa de técnicas para poder lidar com as objeções? É comportamento. Eu mudo meu comportamento e eu consigo também mudar automaticamente o comportamento, as reações do meu cliente. Segundo ponto, devolva a objeção em forma de pergunta. Como que eu faço isso, Rose? Olha só, cliente vai chegar para você e vai dizer assim: acho que não poderei comprar. O que o vendedor vai dizer? Por que você acha isso? Isso vai forçar o cliente a dar uma resposta. Aí você vai aprender agora a neutralizar a objeção que ele deu. Tá muito caro, o valor da entrada tá muito alto. Aí o que o vendedor vai fazer? Vai devolver a objeção, vai neutralizar com outra pergunta. Senhor Luiz, você achou o valor alto dessa entrada comparado ao quê? Ele vai te dizer, comparado a outra empresa, comparado ao cliente tal que sempre compra aqui nas mesmas condições. Ele vai te dar informações para que você possa também ter poder de negociação com esse cliente. Neutralizar objeções é poder de negociação. Qual valor ficaria bom para você? Aí você devolve, neutraliza uma objeção, devolve uma pergunta
quebra ali o gelo, dando já uma solução e transferindo o seu poder de negociação para quem? Para o cliente. Compreendeu o jogo aí? Ouça o cliente, coloque-se no lugar dele, ouvindo. Como você quer ser ouvido? Como você quer receber as respostas aí? Como você quer atenção? Empatia. Devolva a objeção em forma de pergunta. Sempre que ele te perguntar algo, sempre que ele falar algo, não, botando dificuldade na venda, o que você faz? Devolve a objeção com uma pergunta. Por que você acha isso? Mas de que forma está acontecendo? Neutralize. De que forma? Pergunta, comparada a quê? Como ficaria bom para você? Qual que é a melhor forma? E aí você vai ter poder de negociação e ao mesmo tempo transfere esse poder de negociação para o cliente. Vai ser um bate-volta, aonde você vai gerar uma confiança, neutralizar todas as objeções e fazer um fechamento de venda. E aí tem mais uma dica bem legal da Rose Santos para você aqui no método acelerador de vendas, lidar com objeções. Como tratar uma objeção? Primeiro, receba bem essa objeção. É importante que você não questione, ouvir atentamente, que é a questão da empatia, fazer perguntas. Enquanto você conversa, você faz perguntas, fazendo perguntas para o cliente. Ele é obrigado a lhe dar respostas que te dá informações. Não minimizar a objeção. O que significa isso? Você não deixar de dar importância. Toda objeção, ela está te dando um recado. Então não minimiza isso, valoriza a objeção do cliente. Responder meticulosamente, criar métodos, minucioso, prestar atenção, evitar polêmicas, nunca crie polêmicas com o seu cliente. Por quê? Ele está ali, ele precisa ser atendido da melhor forma possível. Se você vai polemizar com ele, criar mais polêmica, no questionamento de uma objeção, você dificilmente vai conseguir fechar aquela venda e fidelizar o cliente, muito menos encantá-lo, muito menos ele vai ter uma experiência plena de compra na sua empresa. Também instrumentalizar a resposta satisfatória. É que nem foi falado aqui agora. Neutraliza. Se você neutralizar bem a objeção com uma resposta dando poder a ele de decisão, tipo, você achou o valor alto comparado a quê? Qual valor ficaria bom para você? Você vai estar instrumentando a sua resposta, né? Ou seja, você está dando para ele informações através de pergunta e ele vai te dar respostas que vai satisfazer a tua venda, o processo de vendas. E outro método muito bacana, outra forma de você tratar a objeção é aprender com ela. Sempre tem algo que a gente aprende quando nós estamos lidando com as objeções do cliente. Lidar com objeções, gente, é um facilitador de fechamento de vendas. Aprendendo a lidar com essas objeções, melhorando seu comportamento, esse método ele vai ser infalível, você com certeza vai fechar todas as suas vendas. Aqui eu vou deixar para vocês praticar a dinâmica vendendo o impossível. Aqui você vai aprender a prospectar, abordar, negociar e fechar. Você vai preparar aí o produto que eu vou vender. Para que você faça uma boa venda, o que acontece? Você precisa tirar dos seus caminhos algumas situações. Então, já que você precisa lidar com isso, eu vou colocar para que você venda aí medo. Me vende o medo. Você vai criar um slogan, você vai criar um planejamento de marketing, você vai criar um preço, você vai criar um canal de distribuição. E aí, com essas informações, você vai fazer o quê? Onde prospectar o cliente, como que você vai abordá-lo, que tipo de negociação você vai fazer e como que você vai fechar essa venda. Isso aqui são técnicas de venda. Porém, o que você vai fazer são utilizar o método acelerador de vendas para que você possa aplicar as técnicas, prospectar, abordar, negociar e fechar. E conseguir vender o medo com todos esses processos que eu falei. Então faça isso, treine e aí comente com o colega ou mande pra gente por e-mail, mande pra gente na descrição aí do vídeo onde você visualizar o nosso canal. Mande aí qual foi o resultado, quais foram os desafios, as dificuldades que você sentiu para fazer um processo de vendas utilizando o método acelerador e também melhorando seus comportamentos para fazer todo o processo e finalizar uma venda, ok? Agora,
essa aqui é muito bacana. Esse método acelerador de vendas, ele é importantíssimo e imprescindível você prestar bastante atenção. Porque você vai estar encerrando a sua... Quando você encerra bem a sua venda, você não deixa dinheiro na mesa. Então, o método acelerador de vendas, encerrar sem medo, você aprende a ter uma execução natural de cada etapa que nós já vimos. Você vai saber quais são os resultados dessa boa execução aqui, porque você vai fechar e não vai ter medo, não vai ficar se perguntando, será que o preço isso, será que esse valor tá bom, essa condição de pagamento tá boa, porque você já fez todo o processo. Conheceu o cliente, já encantou, né, já qualificou o cliente e aqui você vai simplesmente encerrar. Então fique atento aos sinais de compra do cliente. Fique atento aos sinais de compra do cliente. Sempre observar. Ele vai comprar mais, menos, qual o poder de compra dele, qual o poder financeiro, o que ele mais gosta, qual que é a necessidade. Fique atento aos sinais que ele está te dando. Técnica de fechamento. No segundo ponto, você vai observar essas técnicas infalíveis para fechar. Abordagem direta. Por gentileza, seu Luiz, me forneça o RG e CPF. É automático, gente. Você vai mandar uma mensagem para o cérebro dele, um gatilho mental. Você foi direto, me forneça, me dê. Me dê, papai, me dê. E ele vai simplesmente comandar, né? O cérebro está comandando e ele vai pegar a carteira e vai buscar os documentos ali durante o seu processo. E não para por aí. Perguntas alternativas. Forma de pagamento, você já qualificou antes, lembra? Potencial de compra, qual que é a forma de pagamento. Qual que é a forma de pagamento fica melhor para você? Mas agora você vai confirmar. Forma de pagamento. Sugestão direta. Olha, você vai sugerir para o cliente. Ela está fechando a venda. Bom, aí você vai simplesmente concretizar aí o fechamento. Pela minha experiência, sugiro que você opte por esse produto. Se você ganhou a confiança do cliente, ele vai com certeza optar pela sua sugestão. Porque ele ganhou a confiança, você falou que tem experiência, você está sugerindo algo que provavelmente é bom para ele. Porque gerou um relacionamento de confiança entre vendedor e cliente. Mostre a vantagem específica para o cliente. Olha só, essa condição ela é única, mas só consigo fazer até esse fim de semana. Deixe ele sem saída. Isso também é um método da escassez. Tá? Você está dizendo para ele, ou você leva agora ou você não vai conseguir. Então isso também é uma vantagem específica que você pode apresentar para o teu cliente. Aí o terceiro ponto é, caso o desconto seja necessário. Olha só, caso seja necessário. Se você perceber que o cliente ele vai condicionar o fechamento da venda com o desconto, primeiro, nunca jamais você vai oferecer esse desconto. Mas se isso vai inviabilizar o fechamento, você sempre peça junto à empresa. Olha, eu vou buscar aqui junto à empresa, junto ao nosso gerente, quanto que a gente pode melhorar aí para você. Pode ser um desconto ou nossa flexibilidade de pagamento. De preferência, flexibilizar pagamento. O desconto é só em último caso mesmo. É muito comum a gente observar pessoas, vendedores, empurrando de cara um desconto. Às vezes a gente não quer desconto, o produto é muito bom, o vendedor já diz logo. Nós damos um desconto de 5%. Às vezes a gente não quer desconto, a gente só quer ter a experiência plena de compra. Comportamento, você perde uma venda ou a gente perde o interesse no produto quando você já vem oferecendo desconto. Você está oferecendo desconto, ou o valor dele é bem abaixo do que você está dando desconto, ou o produto ele estava encalhado, ou você está desesperado para vender e bater metas, alguma coisa tem. Então o desconto ele é condicional ao fechamento da venda. Jamais oferecer e sempre ser o último recurso. Flexibilize o pagamento, melhora aí um bônus, melhora a promoção, melhora aí um brinde, mas desconto ele é em último caso. Desconto ele não valoriza o produto, gente. Entendeu? Então, para encerrar sem medo, segue esses pontos. Ficar atento aos sinais de compra, fazer técnicas de fechamento com abordagem direta, perguntas alternativas, sugestão direta, apresentar as vantagens específicas e também jamais oferecer desconto, tá? Somente em último caso, mas se isso inviabilizar, corre lá, chama alguém para te ajudar, a gerência, alguém que tem potencial e que vai agregar valor à sua. E último ponto do método Acelera de Vendas. O último método é relacione-se a longo prazo. Encerrou a sua venda? Aqui? Encerrou? Tchau, cliente? Não, claro que não encerrou. Aqui a venda não termina com a saída do cliente. Aqui ela começa um relacionamento de fidelização, tá? Ações com o cliente que comprou. Qual que é? Olá, volte sempre. Estamos felizes com a sua presença aqui. O que mais podemos servir? O que você está precisando? Se relacione. Mostre-se à disposição. Rose, mas tem um cliente que também entrou na loja e não comprou. O que eu faço? A mesma coisa. Agradeça
agradeça por ele ter visitado a sua loja, peça indicações tanto para quem comprou quanto para quem não comprou. E isso é muito importante, você fidelizar as pessoas que vão à sua empresa. No início eu disse, quando o cliente ele vai à sua loja, ele já fez metade do teu processo de vendas. Você até passou da etapa de prospecção. Você agora vai entrar na etapa de negociação. Você vai apresentar. Então lembra que aqui você vai simplesmente abordar e negociar com ele para fechar uma venda, ok? Mas aí eu preciso, além de me relacionar, eu quero ampliar minha carteira de clientes. Esse é o próximo método acelerador de vendas. Amplie a sua carteira. Como que eu vou fazer isso? Aprendendo o jeito certo de prospectar, saber identificar o perfil do cliente, onde esses clientes se encontram, como são os clientes que tradicionalmente se interessam pelos seus produtos, quais são as necessidades, preferência, potencial de investimento, onde elas estão, qual é o ramo de atividade que elas têm, quais os locais estão inseridas, as principais ações para ofertar. Você vai utilizar o telefone, né, conectar-se com o seu prospecto, os meios eletrônicos, internet, redes sociais, e-mail, os meios digitais, sempre utilizar isso praticamente a todo vapor, que isso diminui seu esforço físico e aumenta aí o seu potencial de prospecção. Pelas ações externas, de repente uma tenda, exposições, feiras de negócio, sempre está buscando locais estratégicos para que você possa estar ampliando a sua carteira de clientes, aumentando aí o seu potencial de vendas, né? Identifica o cliente, qual que é o perfil dele e também que ações você vai ofertá-lo para atrair a atenção dele para o seu negócio. E aí esse é o método acelerador de vendas, o nosso modelo, nossa técnica assertiva de encantar o cliente, fazer bons negócios, acelerar suas vendas através do método acelerador de vendas. Eu sou a Rose Santos, essas são as dicas infalíveis de como prospectar o cliente. O ciclo da prospecção de clientes é, primeiro, buscar o cliente, qualificar, abordar, ter insights que vai melhorar a sua venda, reuniões de negócio e fidelizar o seu cliente. Esse é o jeito certo de você prospectar e acelerar as suas vendas. Encerramos aqui e na próximo módulo nós vamos ter o módulo 2, os 7 elementos do DNA do vendedor. Tudo aqui é baseado nas competências comportamentais que o vendedor precisa ter para acelerar suas vendas. Próxima aula tem mais!